Olá, bom dia, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e hoje vai ser dia de um vídeo diferente aqui no canal. Portanto, diferente no sentido de que, por norma, faço vídeos de álbuns que recomendo muito mesmo. Hoje não são álbuns que eu não recomendo, longe disso, mas são álbuns que, por algum motivo, ou porque os ouvi muito, ou porque já não acho tanta piada ao álbum agora como achava há uns anos atrás. Portanto, são álbuns clássicos, míticos na história da música, mas que eu já não ouço com tanta frequência. Alguns já não ouço mesmo há muitos anos. Portanto, hoje serão 10 álbuns clássicos na história da música, mas que eu raramente ouço atualmente. Antes de iniciar o vídeo, queria fazer aqui um anúncio. É assim, eu estive a pensar bem, cheguei a equacionar até a suspender o canal durante algum tempo, porque assim, eu estou há 18 anos, fez agora 18 anos, sem tirar férias, portanto, e o corpo está-se a ressentir um bocadinho. Cheguei a pensar em suspender o canal durante algum tempo, até me sentir novamente em forma, mas é assim, irei continuar a fazer vídeos, mas, portanto, sem me comprometer a nada. Portanto, não posso dizer que irei fazer semanalmente, portanto, quando me sentir em forma, em condições de fazer um vídeo, portanto, irei fazer, e provavelmente não irei fazer vídeos tão extensos, está bem? Pelo menos até me sentir recuperado completamente. Começando então aqui pelo primeiro álbum clássico clássico mesmo, que eu atualmente praticamente já não ouço. Aliás, eu penso que já não ouço este álbum já há muitos anos mesmo, portanto, e é o álbum mais vendido da história da música, está bem? Não posso dizer que seja daqueles álbuns que eu sempre tive uma adoração muito grande, mas é um álbum importante, é um álbum que eu ouvi muito. Não posso dizer que tenha sido, que eu não o ouço agora porque enjoei. Este não é desses casos. Portanto, o primeiro álbum clássico que eu praticamente não ouço, portanto, estou a falar do Thriller do Michael Jackson, o álbum mais vendido da história da música. Não posso dizer que seja um grande fã de Michael Jackson, mas também não posso dizer que não gosto de Michael Jackson. Tenho ainda bastante material do Michael Jackson. E este é o álbum mais vendido da história da música, mas lá está, é um álbum que penso que já não ouço há uns bons anos, está bem? Por isso aparece aqui, portanto, primeiro álbum clássico que eu não ouço atualmente, Michael Jackson com o seu clássico Thriller. O segundo acaba por ser aqui um bocadinho um contrassenso, porque eu ainda o ouvi a semana passada, mas é um álbum, eu passo já a explicar porquê. Portanto, o segundo álbum clássico que eu praticamente não ouço hoje em dia, portanto, é o Led Zeppelin 4, está bem, o conhecido Led 4. Eu ouvi-o a semana passada, não em vinil. Esta minha edição aqui em vinil é muito boa, é uma Porcupine Cut. Não em vinil, mas porque comprei o CD, a masterização do Barry Diamond, e então ouvi-o a semana passada. Mas é daqueles álbuns que eu praticamente não se calhar já estava há anos sem o ouvir, está bem? Portanto, o segundo álbum clássico que eu praticamente não ouço hoje em dia, mas são bons álbuns. Todos são bons álbuns, simplesmente por um motivo ou outro já não os ouço. Portanto, segundo álbum, Led Zeppelin 4. O terceiro álbum, e este aqui penso que foi mesmo por enjoar, por ouvir tanto, que cheguei a um ponto que acabei por enjoar e nunca, deixei de o conseguir ouvir. Eu já não ouço há uns anos. Aliás, eu penso que a última vez que eu ouvi foi quando o comprei em vinil, talvez há uns 5 anos. Portanto, o terceiro álbum clássico, que eu praticamente não ouço hoje em dia, Alanis Morissette com o seu Jag Little Pill, e este ouvi muito quando saiu, portanto 95, na altura em CD, e o problema deste álbum foi ouvi-lo demasiado até a exaustão. Depois, quando comprei-o em vinil, talvez aos 5, 6 anos, ouvi, mas desde então é um álbum que praticamente não ouço, porque, repito, este cansei mesmo de ouvir, ouvi-o tanto que chegou a um ponto que cansei. Portanto, terceiro álbum clássico
que eu praticamente não ouço hoje em dia, Alanis Morissette com o seu Jagged Little Pill. O quarto também é daqueles, este cansei, não posso dizer que tenho ouvido quando saiu, ou seja, este cansei posteriormente, porque Alanis Morissette apanhei o lançamento do álbum, este aqui não, cansei mais tarde, que este é bem anterior ao da Alanis Morissette. Portanto, o quarto álbum clássico que eu praticamente não ouço hoje em dia, o Bruce Springsteen com o seu clássico Born in the USA. É daqueles álbuns que eu praticamente... E atenção que eu ouço muito Bruce Springsteen, mas este Born in the USA foi o que ouvi mais, que cansei mais, é o mais vendido dele, mais sucesso comercial. Hoje em dia praticamente não ouço, acho que há anos que já não ouço. E esta minha edição aqui até é uma edição bastante boa. Eu tinha uma edição portuguesa, depois troquei para esta original americana. Praticamente não ouço, portanto tenho aqui, isto já tem há uns anos, é uma edição especial com um livro e com um CD. Este aqui se calhar há mais de 10 anos que não ouço isto, portanto o vinil talvez, uma vez que eu tenho ouvido talvez há uns 3 anos, mas é um álbum que praticamente não ouço hoje em dia. Portanto, quarto álbum clássico que eu hoje em dia não ouço, pelo menos com regularidade, Bruce Springsteen, Born in USA. O quinto álbum clássico também clássico, penso que são todos clássicos, e dos mais vendidos sempre da história da música, talvez por isso seja o grande problema. São álbuns que foram ouvidos até a exaustão e depois chega um ponto em que cansa. Portanto, o quinto álbum clássico que eu hoje em dia praticamente não ouço, os Queen com o seu A Night at the Opera. E este aqui é dos mais consagrados da discografia dos Queen, para muitos o melhor álbum dos Queen, mas este também provavelmente cansei porque eu ouvi muito mesmo, nomeadamente tem aqui a música mais clássica deles, a Bohemian Rhapsody, e talvez seja por isso que hoje em dia praticamente não ouço, porque cansei-me do álbum. Portanto hoje em dia praticamente não ouço, e até ouço, não posso dizer que seja um grande fã de Queen, que ouça Queen com muita frequência, mas é uma banda que ouço com alguma regularidade. Não é o caso aqui do A Night at the Opera. Portanto, quinto álbum clássico que eu praticamente não ouço hoje em dia, Queen, A Night at the Opera. O sexto álbum clássico que eu praticamente não ouço hoje em dia, e os haters vão logo dizer, esse já estava à espera. Mas é verdade, eu praticamente não ouço este álbum. Eu tenho a fama de ser um hater da banda, mas este álbum eu praticamente não o ouço, está bem? Portanto, o sexto álbum clássico que eu praticamente não ouço, os U2 com o seu Joshua Tree. Aqui um misto, talvez, e para já não acho que seja o melhor álbum dos U2. E segundo, talvez seja também um misto de o ter ouvido muito. Portanto, é um álbum que para mim tem aqui a melhor música dos U2, o With or Without You. Mas o resto do álbum cansei-me, sinceramente cansei-me. Portanto, não é o facto de ser hater dos U2, cansei-me mesmo aqui do álbum. Portanto, coloco aqui no sexto álbum clássico que eu praticamente não ouço hoje em dia, YouTube Joshua Tree. O sétimo álbum clássico que eu praticamente não ouço hoje em dia, e é uma banda que eu gosto, é um álbum que eu acho um álbum muito bom. Aliás, acho todos os álbuns que mostrei aqui acho muito bons, mas são álbuns que eu praticamente não ouço. E este é um desses casos. É para muitos o melhor álbum da banda, e eu penso que aqui uma grande maioria concorda. Mas há nomeadamente aqui duas músicas que eu ouvi tanto até a exaustão. Provavelmente uma delas talvez seja das músicas que eu mais enjoei mesmo, e por isso hoje em dia é um álbum que eu praticamente não ouço. Portanto, eu estou a falar do sétimo álbum clássico que eu hoje em dia não ouço, portanto os Marillion com o Misplaced Childhood. E nomeadamente aqui por causa da Kayleigh, eu adorava a Kayleigh, cometi o erro de ouvir tanto que cheguei a um ponto que eu não consigo suportar. Portanto, a Lavender ainda gosto muito,
mas a Kaylee talvez seja das músicas, está certamente no meu top 10 de músicas que eu hoje em dia não suporto mesmo. Mas foi uma música, o motivo foi porque eu ouvi mesmo até a exaustão, este admito, ouvi-o mesmo até a exaustão, a Kaylee. Portanto, hoje em dia o Misplaced Childhood é um álbum que eu praticamente não ouço. Portanto, sétimo álbum clássico que eu hoje em dia não ouço, Marilyn com o seu mítico Misplaced Childhood. E esta minha edição aqui até eu comprei talvez há um ano, eu comecei por uma edição portuguesa, depois por uma edição alemã, francamente boa, e o ano passado comprei este original em inglês, mas mesmo assim não é um álbum que eu ouço. Aliás, acho que nos últimos 5 anos, se calhar ouvi uma vez quando comprei esta edição aqui inglesa o ano passado. Oitavo álbum clássico que eu praticamente não ouço, e este aqui então também é um desses casos, portanto, eu ouvi, esta edição aqui ainda não tem um ano, vai fazer agora um ano, talvez tenha sido a última vez que o ouvi, e antes disso, se calhar anos e anos sem ouvir o álbum. Mas é um álbum, lá está, também praticamente não ouço porque o ouvi até exaustão. Ouvi até exaustão, é um álbum que eu adorava mesmo, cheguei a um ponto que hoje em dia já não consigo ouvir o álbum com regularidade. Portanto, eu estou a falar do Bryan Adams com o seu Reckless. Tá bem? Claramente o melhor álbum do Bryan Adams, além disso tem mais sucesso comercial, mais vendidos de sempre também, mas ouvi-o tanto, isto é basicamente quase uma coletânea, Run to You, Somebody, Heaven, Summer of 69, It's Only Love. A Heaven é das minhas músicas preferidas de sempre. A Somebody também gosto muito, mas ouvi este álbum até exaustão. E este mesmo logo quando ele saiu, lembro-me quando ele saiu ali nos anos 80, já o ouvi muito nessa altura, e depois disso também o ouvi muito. Portanto, é um álbum que eu hoje em dia praticamente não recorro para ouvir. Portanto, oitavo álbum clássico que eu praticamente não ouço hoje em dia, o Bryan Adams com o seu Reckless. O nono álbum clássico que eu praticamente não ouço, este aqui eu não posso dizer que tenha sido por ter ouvido até a exaustão, é um álbum que eu nunca posso dizer que tenha sido um grande fã, mas também é um álbum clássico, também dos mais vendidos de sempre, mas este está nesta lista não por eu ter ouvido até a exaustão e por me ter cansado do álbum, está bem? Portanto, o nono álbum clássico que eu praticamente não ouço hoje em dia é os Metallica com o seu Black Album, está bem? De 91. Eu nunca fui grande fã de Metallica, mas este aqui era daqueles que não podia faltar na coleção. E a minha esposa sempre teve, desde que eu conhecia, e ela ouvia com alguma regularidade. Não é daqueles álbuns, Metallica não é daquelas bandas que eu de todo que eu seja um grande fã. É um álbum que eu achava interessante, mas é um álbum que hoje em dia praticamente não ouço. Praticamente, para não dizer mesmo, não ouço mesmo. Portanto, no álbum clássico que eu hoje em dia não ouço, Metallica com o seu clássico Black Album. E o 10º álbum, para fechar aqui a lista de 10 álbuns clássicos que eu hoje em dia praticamente não ouço, e este aqui é um bocado estranho porque eu era o único álbum que eu tinha de estudo da banda, talvez até há uns 2 anos atrás. Depois completei a discografia completa da banda em vinil, com exceção do último álbum de estúdio, que foi um regresso. Portanto, da primeira fase da banda, completei nos 2 últimos anos a discografia em vinil, e antes só tinha este em vinil, portanto, e os outros eu um ou outro ouço com alguma regularidade. Este aqui é daqueles que não recorro mesmo porque cansei. É daqueles álbuns clássicos que acabei por cansar. Portanto, o 10º álbum clássico que hoje em dia praticamente não ouço, o Hotel California dos Eagles. É daqueles álbuns, era o único álbum que eu tinha de estúdio dos Eagles, depois tinha coletâneas, álbuns ao vivo, mas de estúdio só tinha mesmo aqui o outro, quer em CD, quer em vinil.
É o único álbum de estudo que eu tinha dos Eagles. Acabei por comprar nos 2 últimos anos, como disse, a discografia deles de estúdio em vinil, mas este aqui praticamente não ouço. Ouvi a música que dá o título ao álbum, Hotel California, até a exaustão, e a prova disso é que praticamente não ouço. Eu tenho aqui uma edição em CD que ainda está lacrada, ou seja, nunca ouvi. Portanto, é daqueles álbuns que eu hoje em dia não ouço mesmo, mas este, contrariamente por exemplo, ao Black Album dos Metallica, este foi porque ouvi mesmo até a exaustão. Tá bem? Portanto, o 10º álbum clássico que eu praticamente não ouço hoje em dia, Eagles, com o seu mítico Hotel California. E depois há álbuns clássicos que poderiam estar nesta lista, não estão porque foram safos por outro formato físico, nomeadamente por o Super Audio CD, e lembrei-me aqui logo de 2 que eu trouxe aqui: o Dark Side of the Moon dos Pink Floyd, que em vinil praticamente não ouço hoje em dia, praticamente não ouço mesmo. Portanto, ouço aqui e tenho ouvido com alguma regularidade por causa do Super Audio CD. E o outro também clássico, também poderia estar nesta lista e que foi safo aqui por o Super Audio CD, é o Brothers in Arms dos Dire Straits, que ainda, por exemplo, nesta semana eu estive a ouvir. Pá, este tem Super Audio CD, quer este, são qualquer coisa de fenomenal. Portanto, são álbuns que, se eu não tivesse o Super Audio CD, certamente estariam também na lista, porque são álbuns que em vinil, em CD, eu ouvi-os até exaustão, e acabei por cansar. Portanto, o Super Audio CD eleva o patamar de qualidade acima e dá-me outras experiências, portanto, nomeadamente Surround. Portanto, estes 2 álbuns não aparecem na lista porque foram safos aqui pelo formato Super Audio CD. Pronto, e por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo. Um bom dia.